nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós vemos essa cena onde esses partidários de Herodes, juntamente com os fariseus, tentam pegar Jesus em alguma palavra. Mas nós vemos que eles primeiramente dão um testemunho, porque eles não reconhecem, mas eles usam daquilo que as pessoas falam de Jesus, meio que para envaidecê-lo. E eles vão dizer: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Veja que tudo isso é verdadeiro, porque Jesus ensina a verdade. Ele não faz acepções de pessoas. Ele não se deixa apegar pelas aparências. Ele ensina com verdade o caminho de Deus, porque Ele é o caminho de Deus. E eles vão fazer uma pergunta para tentar pegar Jesus numa palavra, para que, ou de forma religiosa ou de forma social, eles possam fazer com que Jesus ele contradiga algo, para que eles possam condenar Jesus. E eles vão fazer a pergunta se é lícito ou não pagar o imposto a César. E aí Jesus ele vai, sabendo daquilo que estava no coração daqueles homens, Jesus ele vai nos trazer um grande ensinamento. Ele vai pedir uma moeda e ele vai perguntar de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda. Isso porque nas moedas do Império Romano, de um lado ficava a silhueta do imperador e no outro lado o nome dele, as inscrições do imperador. Por isso que Jesus faz essa pergunta, e eles vão dizer: é de César. E Jesus vai dizer: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus ele usa justamente esse fato e essa circunstância para nos trazer um ensinamento essencial para a nossa vida. A moeda tem a face e a inscrição de César, a imagem e a inscrição de César. Nós, seres humanos, temos a imagem e a inscrição do próprio Deus. Aqui está o grande ensinamento dessa passagem. Quando Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César, a partir da visualização daquela moeda, ele está dizendo que nós precisamos dar ao mundo, a quem de direito, as coisas passageiras, mas nós precisamos dar a Deus
aquilo que é eterno, imortal, nós precisamos devolver a Deus, que é a nossa própria vida. Por isso que Jesus usa esse fato justamente para nos trazer esse grande ensinamento. Nós precisamos aprender a nos dar a Deus. Precisamos aprender a nos ofertar a Deus, a corresponder o seu chamado. Por isso que nós precisamos dar a moeda que tem a imagem e a inscrição de César para César, mas nós precisamos dar a nossa vida, que é porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Precisamos dar a nossa vida, que está impresso esta imagem e essa inscrição de Deus, porque todos nós batizados somos filhos de Deus. Todos nós batizados levamos o nome de cristãos, a inscrição do nome do próprio Deus. Em nós está essa imagem e essa inscrição. E a moeda, ela é símbolo do valor, porque se a moeda ela é um símbolo do valor para César, de um valor social, nós somos símbolo de um valor eterno, que custou o sangue do próprio Deus na cruz. Por isso que nós precisamos realmente dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não podemos dedicar a nossa vida, ofertar a nossa vida para o mal, para as desordens. Nós precisamos ofertar a nossa vida ao próprio Deus, o autor desta mesma vida, para que nós possamos nos unir a Ele e fazer a vontade dEle. Essa vontade que nada mais é do que a lei natural que já está inscrita em nós, mas que nós precisamos desvelá-la em nós para que nós possamos vivê-la em plenitude, para que possamos alcançar a felicidade, a plenitude, a realização de nossa vida. E assim crescermos dia após dia nessa capacidade de oferta, para que assim nós possamos conhecer de Jesus aquilo que é a verdade, para que possamos viver na experiência do amor sem fazer acepções de pessoas, que nós possamos não nos apegar às aparências, mas possamos perceber e contemplar a profundeza do coração do nosso próximo, para que assim, com verdade, aprendendo essa verdade, possamos permanecer no caminho que nos leva ao reino dos céus. E esse caminho é o seguimento, o discipulado do próprio Cristo. Que nós possamos verdadeiramente sermos sábios diante de Deus e dar ao mundo o que é do mundo, mas aprender a reconhecer que nós devemos dar a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus, porque em nós está a imagem e a inscrição do próprio Deus. Por isso que nós não podemos nos ofertar ao mundo e ao maligno, mas sim ao autor da nossa própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.